Bom dia, muito bom dia, irmãos. Meu nome é Idelma Ferreira e agora eu faço parte da equipe Watchman Nee. Tenha um bom dia, amém, Jesus é o Senhor. Nós vamos estudar todos os dias aqui, ao vivo, um pouquinho do livro de Watchman Nee, dos livros. E nós vamos começar com Lições para o Viver Cristão. É um livro maravilhoso, é um livro que o Watchman Nee dedicou aos recém-convertidos. Nesse livro, ele ensina lições, realmente, numa ordem, né, digamos que uma ordem de passo a passo, para que os recém-convertidos possam crescer na vida da igreja, crescer em espírito. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Jeff. Estou vendo que você está aqui também. Obrigada a todo mundo. Então, se você tem o livro Lições para o Viver Cristão e você quiser acompanhar a leitura, eu vou falar a página, nós vamos ler um trechinho. E você pode também participar dessa pequena reunião que nós fazemos aqui, conversando comigo através do chat, tá bom? Assim eu paro a leitura, a gente conversa um pouquinho e retoma a leitura. Porque é coisa curta e nós vamos terminar rápido. Assim nós podemos ter essa comunhão com o Senhor de manhã, de manhãzinha. É a melhor coisa, porque a palavra diz, antes de tudo, antes de entrar na rotina do seu dia, faça uma reunião com Deus. Estude a palavra de Deus. Então vamos lá. Nós vamos ler na página 223, o título é Os Ensinamentos das Escrituras. Isso se refere a três formas que o Watchman Nee dá da gente descobrir se aquilo que nós estamos querendo fazer é de Deus ou não é de Deus. Então, ele já ensinou aqui que nós precisamos ver se três coisas estão batendo. Se eu tenho um sentimento por isso, né? Por esse desejo, essa ideia, essa missão, essa obra ou essa vontade de fazer isso que eu estou com vontade de fazer, né? Ou muitas vezes a gente recebe uma proposta e aí não sabe, será que é de Deus ou não é de Deus? Então, nós temos que ver, primeiro, se há um sentimento em nosso interior por isso, né? Se nós gostamos, se nós queremos, se nós nos sentimos bem, se nós temos paz. Em segundo, está de acordo com a palavra de Deus? Não fere a palavra de Deus? Isso que eu estou querendo fazer. E terceiro lugar, o ambiente colabora com isso? O ambiente está favorável para isso? Então, com essas três coisas, nós sabemos que é realmente uma proposta vinda da parte de Deus. Essas três coisas devem combinar entre si, as três, nenhuma pode ficar de fora. Então, hoje a gente vai saber sobre os ensinamentos das Escrituras. Aleluia! Obrigada por terem vindo. Tenham um dia maravilhoso, amém. Então, vamos lá. Os ensinamentos das Escrituras. Eu vou ler aqui e se vocês comentarem aí alguma coisa, eu paro e a gente conversa, tá bom? E se alguém quiser participar aqui também, aparecendo aqui, é só mandar a solicitação. Aí você entra aqui comigo, tá? Agora no Instagram podem ficar 4 pessoas juntas. Amém. Então vamos lá. Os ensinamentos das Escrituras. A vontade de Deus não é revelada apenas por intermédio do ambiente e do Espírito que em nós habita, mas é revelada também pela Bíblia. A vontade de Deus nunca muda. Ela é nos revelada pelas muitas experiências dos homens do passado e tudo isso foi registrado na Bíblia. O que ele está dizendo? Que aquilo que o Senhor desejava que os homens do passado fizessem é ainda o que ele deseja hoje. A vontade do Senhor nunca muda. A vontade de Deus é revelada na Bíblia na forma de princípios e exemplos. Então diz assim, para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos estudar a Bíblia cuidadosamente. E ele já ensinou, o Watchman Nee já nos ensinou a estudar a Bíblia. Tem que ter frequência e tem que ter ordem também.
todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, mas sem desistir, sem desanimar e avançando todos os dias. A Bíblia não é um livro de simples registros da história, mas é um livro de rico conteúdo. A vontade de Deus é plenamente revelada na Bíblia. Basta descobrir o que Deus disse no passado e saberemos qual é a vontade dele hoje. A vontade de Deus nunca oscila. Em Cristo só há o sim. Está em 2 Coríntios 1:19. Vamos ver o que ele quer, o que o Otmani quer dizer com esse verso, 2 Coríntios 1:19. É bom a gente se situar também na palavra de Deus para nós entendermos melhor o que Deus quer nos dizer através dos escritos de Watchman por esse assunto tão importante. Amém, Sadraque. Amém. Então, vamos lá. 2 Coríntios 1:19. Diz assim, Paulo falando para Paulo falando aos Coríntios. Timóteo, Silvano e eu temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Jesus Cristo sempre faz exatamente como ele diz. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, que nós temos que ser o sim, assim como nosso Senhor Jesus é. Ele é o sim. Aí o que nós lemos aí no versículo? Que ele não oscila, assim como o Pai, ele não oscila. Então, ele faz exatamente como ele disse. O Salmo 15 também diz, né? Como é que eu vou morar na casa de Deus? E Deus responde várias coisas, critérios, e uma delas mesmo que seja em prejuízo próprio, a pessoa cumpre a sua palavra. Mesmo que seja em prejuízo próprio, a pessoa cumpre a sua palavra. E aqui Jesus está dizendo, eu sou o sim. Se eu falei, assim vai ser. Eu não mudo. Vamos continuar. A vontade de Deus para nós nunca contradiz os ensinamentos da Bíblia. O Espírito Santo nunca nos guiará a fazer algo que já condenou na Bíblia. Então, por exemplo, eu vou ter que mentir, pronto, já tenho a resposta, se é a vontade de Deus ou não, porque fere a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aleluia! Se quisermos entender a vontade e direção de Deus para nós, devemos estudar a Bíblia cuidadosa e seriamente. Então, quando o Watchman nos ensinou a estudar a Bíblia, ele fala, né? Todos os dias, com uma hora certa, é claro que se um dia falhar não tem problema, mas todos os dias determine quanto tempo você tem para você estudar a Bíblia e em que horário você vai fazer isso. E seja fiel à sua decisão, seja o sim, assim como Jesus Cristo é. E aí ele diz aqui, cuidadosa e seriamente. Seriamente no que diz respeito ao meu caráter. Eu falei que eu vou estudar a Bíblia todos os dias, 7 horas da manhã. Então, eu vou ser dura com o meu caráter. Eu vou ter disciplina. E cuidadosa também. Cuidadosa é não ler desleixadamente. Ai, deixa eu ler rápido que hoje eu não estou afim. Não é isso. Mas ser cuidadoso é ser minucioso. Ai, deixa eu ler aqui porque esse é um momento especial. Então, eu vou ler, vou procurar no dicionário, vou procurar em outra versão da Bíblia. Eu estou estudando, vou ver na concordância bíblica, né? Outros versículos que falam a respeito disso. Isso é ser cuidadoso, isso é ser estimar, isso é dar valor, né? Mesmo que seja um versículo, mas realmente comer esse pãozinho, né? Com o Senhor. Então, continuando. Deus nos fala pela Bíblia de duas maneiras. Primeiro, o ensinamento dos princípios bíblicos. E segundo, as promessas que estão na Bíblia. Precisamos da iluminação do Espírito para entender os princípios bíblicos e
a sua direção para receber as promessas bíblicas. Então, o que ele quer dizer? Que para nós recebermos as promessas bíblicas, nós precisamos seguir os princípios bíblicos. Então, os princípios são o caminho que nos levam até a promessa, ou trazem a promessa até nós. Sem princípios, a promessa não vem. Por exemplo, ele está dizendo aqui, o Espírito pode nos falar pelo mandamento do Senhor em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler o que está em Mateus 28, 19 e 20. Bom dia, amados que estão chegando. Jesus é o Senhor, amém. Mateus 28, 19 e 20. Irmãos, é muito bom nós estarmos juntos aqui. A leitura é rapidinha, vamos ver quantos minutos vai dar hoje. Mas é um tempo precioso, porque nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos juntos. Vocês sabem que nós estamos vivendo Apocalipse, então nós temos que remir o tempo e correr essa carreira, né? Temos que seguir os princípios de Deus para receber as suas promessas. Amém, Rogério, isso mesmo. Bem-vindo, Rogério. Obrigada por estar aqui me ajudando. Mateus 28, 19 e 20. Cadê, meu Deus? Vamos ver o que diz. Mateus 28, 19. Epa! Mateus 28, 19 e 20. Tá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles, esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, por que o Otmani usou esse versículo? Porque ele está dizendo, sem princípio não se chega à promessa. E aqui, o que o Senhor falou? E sejam fiéis aos meus ensinamentos. Os ensinamentos do Senhor são os princípios. E o Senhor não vai contra os princípios do Pai. Então, ele disse, sejam fiéis aos meus ensinamentos. E se vocês forem fiéis, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ter a minha presença com vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos que seguir os princípios para recebermos a promessa. Certo? Ficou claro aqui, irmãos? Deus disse ali, Senhor Jesus, siga. Ele mandou os discípulos, né? O Senhor está se despedindo, mandou os discípulos e disse, sejam fiéis aos meus ensinamentos. Ou seja, os meus princípios. E se vocês forem fiéis aos meus princípios, eu estarei com vocês todos os dias. A Andy está dizendo, obrigada pelo post de ontem, li várias vezes e estudei com meu amigo no trabalho, linha a linha. Amém! São os posts aqui do IG Watchman. Convidem os amigos para estarem aqui nesse Instagram maravilhoso, porque isso é precioso demais. As pessoas precisam de Deus e as pessoas precisam de ajuda para encontrar a Deus. Compartilhe, indique, assim as pessoas acham, as pessoas enxergam, veem uma luz, deve ser lá, naquela luz. Sejamos fiéis aos princípios, sim, é o que o Senhor disse. Obrigada, Marleide. Marleide Negreiros, que nome lindo. Então vamos continuar. Por exemplo, o Espírito pode nos falar pelo mandamento do Senhor, né? Que acabamos de ler em Mateus 28, 19 e 20, que todos os cristãos devem pregar o Evangelho. Tá, então aqui é uma missão. Todos os cristãos devem pregar o Evangelho. Esse ensinamento é um princípio bíblico. Vá pregar o Evangelho. Contudo, se é a vontade de Deus que você vá a um determinado lugar pregar o Evangelho, já depende da direção do Espírito. Você ainda precisa orar bastante e pedir a Deus que lhe dê uma palavra específica. Quando o Espírito Santo coloca uma frase ou versículo no nosso interior, no nosso coração, no nosso homem interior, de maneira poderosa, fresca e viva,
Então, você recebeu uma promessa do Espírito. É assim que se identifica a vontade de Deus. Arde dentro de você. Alguns cristãos usam maneiras supersticiosas para buscar a vontade de Deus. Por exemplo, eles abrem a Bíblia diante de si e oram. Ó Deus, por favor, move o meu dedo para o versículo revelar qual é a tua vontade. Entende o que ele quer dizer? Abre a Bíblia, põe o dedo, Senhor, revela qual é a sua vontade aqui, Senhor. Entende? Isso é uma maneira supersticiosa, como o Otmani está nos ensinando. E aí diz assim, após orar de olhos fechados, essas pessoas abrem a Bíblia e apontam o dedo para qualquer passagem ali. Então abrem os olhos e tomam aquele versículo como sendo a vontade de Deus. Alguns cristãos infantis tentam conhecer a Deus dessa maneira. Como estão desesperados, Deus às vezes acolhe a ignorância deles e lhes mostra o caminho dessa maneira. Porém, definitivamente, essa não é a maneira adequada. Não funciona com a maioria das pessoas e não funciona na maior parte do tempo. É perigoso e há grande chance de se cometer erros dessa forma. Irmãos, olha o Otmani falando conosco. Irmãos, por favor, lembrem-se que temos a vida divina e que o Espírito de Deus habita em nós. Devemos pedir a Deus que nos revele a sua palavra por meio do Espírito. Devemos estudar a Bíblia cuidadosa e consistentemente e memorizá-la também. Vocês se lembram que o Otmani ficou preso por muitos anos na China comunista. Então, ele tinha a Bíblia onde? Ele tinha uma biblioteca na prisão? Tinha. Ele tinha irmãos para irem lá fazer reunião com ele, visitar e dizer como é que estavam as coisas fora da prisão? Não, ele até mandou o Otmani fugir para os Estados Unidos para não ser preso também. Esse recado ele conseguiu mandar para o Otmani. Então aqui ele está nos dizendo, memorize a Bíblia, porque ele sabe o quanto é importante ter a Bíblia como bom conteúdo, como bom depósito, assim como foi com Timóteo. Quando a necessidade surgir, o Espírito vai usar as passagens que nós lemos para nos falar e nos guiar. Aleluia! Maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui o que o Rogerinho está falando. Temos uma missão hoje, é pregar o Evangelho, mas temos que seguir a voz do Espírito. Amém. É como o Otmani está dizendo. Não basta receber esse encargo, arder no coração. Nós precisamos que Deus confirme para nós. Então, nós temos que identificar se realmente é a vontade de Deus e como Deus quer que a realizemos. Se queremos... vamos lá. Onde é que eu parei aqui agora? Assim, o Otmani nos aconselhando a memorizar a Bíblia. Quando a necessidade surgir, o Espírito vai se lembrar das passagens. Não quer dizer memorizar, gente, não quer dizer decorar. Quem que vai conseguir decorar a Bíblia inteira? 1 Coríntios 7:8 fala isso. Apocalipse 2:3 fala isso. Não é memorizar assim de forma mecânica, mas quer dizer ter conteúdo, ter os princípios. Os princípios dentro de você, assim o Espírito vai trazê-los à tona, vai trazê-los até a sua mente, para você continuar cumprindo esses princípios, né? Vamos agora combinar as 3 coisas das quais nós falamos. Não há ordem fixa para essas coisas. Às vezes, o arranjo no ambiente vem antes, seguido pela direção do Espírito e os ensinamentos da Bíblia. Então, relembrando, são 3 coisas para sabermos se é a vontade de Deus, certo? Primeiro, ele está dizendo aqui, primeiro não, uma das coisas, que é o arranjo no ambiente. Outra coisa é direção do Espírito. E outra coisa é ensinamento da palavra de Deus. Às vezes, a direção do Espírito e os ensinamentos da Bíblia
vem antes. E depois a confirmação no ambiente, né? O ambiente está relacionado principalmente com o tempo do Senhor. Vamos dar um exemplo disso para a gente entender? O ambiente, por exemplo, Deus diz assim: Idelma, eu quero que você vá pregar o evangelho aí na cidade que fica a 300 quilômetros da sua. Um exemplo, né? Aí eu tenho que conferir nesses 3 itens que o Otmani está ensinando para eu saber se isso realmente vem de Deus. Então, primeiro eu vou conferir no meu espírito. Ardeu no meu espírito? Eu senti esse encargo? Eu estou vendo que Deus está me mandando realmente? Eu quero, eu tenho vontade? Queimou em mim? Isso é confirmação do Espírito que habita em mim. Depois eu tenho que ver na palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus ou vai contra a palavra de Deus? Deixa eu ver aqui na palavra. Pregar o evangelho? Ok, é um princípio bíblico. Aí vem mais uma coisa que eu preciso conferir. O ambiente está favorável para isso? Entende? Por exemplo, eu quero ir lá a 300 quilômetros para pregar o evangelho. Mas nós estamos numa época de pandemia, todo mundo preso em casa. Então, quer dizer, o ambiente está favorável? Não tem ônibus na rodoviária, tudo parado, não tem como eu chegar àquela cidade. Então, o ambiente está favorável? Deus está confirmando no ambiente? Ou, então, alguém quer me levar de carona? Deus está confirmando no ambiente. Mas não há como eu ir. Então, não é tempo de Deus. Dá para entender isso, o ambiente? Ele vai explicar mais. Quanto a seguir a vontade de Deus, o irmão George Miller sempre fazia 3 perguntas, para ficar mais claro para nós. George Miller é um irmão, um pregador americano, que o Otmani gostava de ler. Então, ele sempre falava para fazer 3 perguntas. Uma pergunta: isso é obra de Deus? Segunda pergunta: sou eu a pessoa que deve fazer isso? Ou é para outra pessoa e eu quero tomar para mim? 3. É agora o tempo do Senhor para fazer isso? É agora ou eu devo esperar? A primeira e a segunda perguntas podem ser resolvidas pelo ensinamento da Bíblia e pela direção do Espírito. A terceira é resolvida pelas situações do ambiente. Se nós queremos ter certeza de que o nosso sentimento é a direção do Espírito, ainda temos que fazer mais 2 perguntas. Essa direção está de acordo com os ensinamentos da Bíblia? O ambiente confirma essa direção? Se não está de acordo com os ensinamentos da Bíblia, essa direção não pode ser a vontade de Deus. Se o ambiente não traz confirmação, devemos esperar. O sentimento pode estar errado ou pode não ser o tempo de Deus, porque o ambiente não é favorável para isso agora. Estamos indo bem, irmãos? Digam aí amém, para eu saber que vocês estão comigo e vocês estão gostando. Vocês estão gostando dessa maneira? Ou me digam, não estou gostando nada, nada a ver, não está sendo útil para mim, não estou desfrutando. Coloquem aí amém ou coloquem um não para eu saber. Quero ver se vocês estão comigo. Enquanto isso, eu continuo aqui. Nós estamos concluindo já. Ao buscar a vontade de Deus, nós devemos cultivar um temor saudável de cometer erros. Um temor de cometer erros. Nós temos que ser zelosos. Nós temos que temer. Eu estou fazendo para Deus. Então, eu tenho que fazer com excelência. Fazer com excelência é dar o melhor de mim. Amém. Obrigada, irmãos. E depois continua. Não devemos ser subjetivos. Podemos pedir a Deus que feche os caminhos que não são de acordo com a sua vontade. O que é ser subjetivo, irmãos? É uma coisa que eu sempre queria entender na vida da igreja, né? Fé subjetiva, fé objetiva, que coisa esquisita. Aí eu me formei em psicanálise e entendi o que é subjetividade. Subjetivo diz respeito às suas experiências de vida.
Entende? Isso é ser subjetivo, é de acordo com as suas experiências, de acordo com o que você conhece, de acordo com o que você já viveu. Vou dar um exemplo. Digamos que trazem um réu, né, para ser julgado e eu estou lá para julgar esse réu. Aí o que esse réu fez? Esse réu bateu no filhinho pequeno, né, e machucou o filhinho pequeno, certo? Então, digamos que na minha subjetividade, na minha experiência de vida, eu fui uma pessoa que cresci apanhando dos meus pais, né? Então, eu cresci apanhando dos meus pais, essa é a minha subjetividade relacionada à violência contra a criança. Então, eu posso pensar assim, imagina, eu apanhei a vida inteira, tô viva aqui, não morri, não me aconteceu nada. Apanhar é normal, os pais batem mesmo, tem que bater mesmo. A minha subjetividade. Eu apanhei muito e continuo amando meu pai, amando minha mãe. O que tem isso a ver? Nada a ver. Pode absolver esse homem e tá certo ele, tem que bater mesmo, tem que disciplinar mesmo, tá vendo? Agora, eu sou uma pessoa que nunca apanhou, nunca levantaram a voz para mim. Eu sou uma pessoa que fui criada assim. Então, quando eu vejo essa pessoa, o que esse homem fez? Ele deu um tapa naquela criança. Ele merece condenação à morte. Onde é que já se viu dar um tapa numa criança? De jeito nenhum, jamais eu vou admitir. Para mim, a condenação dele é a morte. Entende? Depende da minha subjetividade, da minha experiência de vida. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, que nós não devemos ser subjetivos. Quer dizer que, quando Deus põe uma missão ardendo no meu coração, eu não posso ser subjetiva. Digamos, Deus está me dizendo, vá pregar naquela cidade a 300 quilômetros daqui. Ou melhor, vá pregar para o seu vizinho aí do seu lado. Aí eu consulto a minha subjetividade, as experiências que eu tenho relacionadas a isso, e eu digo, não vou não, esse vizinho é chato, não vou mesmo. Entende? Por causa da minha experiência com eles. Ou então eu digo, nesse vizinho eu vou, esse vizinho é gente boa toda a vida, vive me chamando para ir lá jantar, tô lá já tô. Eu não posso ir de acordo com a minha subjetividade. Eu tenho que ir de acordo com a ordem de Deus. Então, não importa se é bom ou ruim para mim. Eu tenho que ir porque Deus está me dizendo para ir. Entende? Então, vamos lá. Não sejamos subjetivos, mas nós também podemos pedir a Deus que feche todas as portas que não estão de acordo com a vontade dele. E ele vai fazer isso. Aí ficam abertas só as portas da vontade dele. Mas isso é oração. Suponha que alguém o tenha convidado para trabalhar. Agora ele dá um exemplo. E você tem a intenção de fazer determinada coisa nesse trabalho. Ou então, alguém aconselhou você a reconsiderar o futuro ou alguma coisa assim. Como saber se essas coisas são de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, deve-se olhar para os ensinamentos da Bíblia. Vai contra a palavra de Deus? Deve-se descobrir o que Deus já disse a respeito disso na sua palavra. Depois, deve-se conferir com o sentimento interior, com o meu homem interior, com o meu coração, onde habita o Espírito. A Bíblia pode ensinar algo, mas você se sente bem interiormente relacionado a isso? Se o sentimento interior é diferente do testemunho da Bíblia, isso prova que o sentimento não é confiável. Se a Bíblia está de acordo, mas o seu sentimento é contrário, isso quer dizer que o seu sentimento não é confiável, porque a palavra de Deus é confiável, ou não é? A palavra está sempre certa. Algo está errado, então, com o meu sentimento. É o que eu disse com relação ao vizinho. Eu vou porque eu gosto deles. Eu não vou porque eu não gosto deles. Mas a palavra diz, vá. Então, eu não tenho que me guiar por meus sentimentos, pelo meu eu, pelo meu ego. O Jeff está dizendo, Ananias, ao visitar Paulo, foi obediente à vontade de Deus e ultrapassou sua subjetividade. Uhul! Verdade, Jeff! Que exemplo maravilhoso! Todos vocês conhecem essa história, né, irmãos? Ananias recebeu a ordem do Senhor. Vá até onde está Paulo e ore por ele, porque ele está cego e eu vou recobrar a sua visão. Mas você, Ananias, vai lá orar.
qual era a subjetividade de Ananias? A subjetividade de Ananias era medo de Paulo, porque todo mundo sabia que Paulo tinha ido ali, a Damasco, para prender os cristãos ou matar. Então, Ananias tinha essa subjetividade. A minha experiência com Paulo não é nada boa. Então, eu não vou, não sou louco. Mas como o Jeff está dizendo, Ananias foi porque era uma ordem de Deus, independente da sua subjetividade. Amém, Jeff. Obrigada. Você deve continuar a esperar e buscar o Senhor. Se a direção interior concorda com o testemunho da Bíblia, você deve levantar a cabeça e dizer: ó Senhor, tu sempre revelaste a tua vontade pelo ambiente. É impossível que o meu sentimento e os ensinamentos da Bíblia apontem para uma direção e o ambiente para outra direção contrária. O ambiente aqui pode ser também como está a minha vida hoje, né? Senhor, por favor, trabalhe no ambiente e alinhe o ambiente com os ensinamentos das Escrituras e a direção do Espírito. Você verá que Deus sempre revela a vontade dele por meio do ambiente. Olha lá o que o primo João está falando. A Bíblia é nossa bússola. Tudo que passar disso deve ser rejeitado. Amém. Verdade. Nenhum pardal cairá por terra se não for a vontade de Deus. Você crê assim? É assim na sua vida? Se for a vontade de Deus, o que você vir exteriormente certamente irá concordar com o que você vê interiormente e com o que você vê na Bíblia. Se o sentimento interior, os ensinamentos da Bíblia e o ambiente estão todos coincidindo, então a vontade de Deus para você estará confirmada. Aleluia! Terminamos a nossa pequeníssima lição de hoje. Maravilhoso estar aqui com vocês, que beleza ver que vocês interagem, que vocês ajudam, que vocês participam, que vocês trazem a porção de vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que vieram. Vamos fazer uma breve oração? Vamos deixar perfeita a nossa reunião, vamos terminar com uma oração. E amanhã fica marcado o nosso compromisso, 6 horas da manhã. Coloca aí amém, que eu quero saber quem é que vem amanhã, 6 horas da manhã. Deixa eu dar um pequeno spoiler aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a confirmação da igreja e outros fatores. Sobre isso nós não conversamos ainda, né? O livro é, Carol, Lições para o Viver Cristão, de Watchman Nee. Obrigada, queria ter a palavra antes de trabalhar. Que linda, Andy, agora já tem. Amém, amém para todo mundo que vem amanhã. Deixa eu ver que horas são aqui. 6h35. Vamos orar, então. Vamos orar porque 6h30 eu faço reunião com Deus no YouTube, no meu canal do YouTube. Quero convidar vocês. É só procurar por Idelma Ferreira com H. E aqui no Instagram também, Idelma Ferreira com H. Eu sou a pessoa que está gravando os áudios dos livros de Watchman Nee, que o irmão está colocando aqui no Insta Watchman Nee para vocês. Falei que iria justamente falar com Deus das 6 às 6h15. Beleza, nós excedemos um pouquinho, mas nós vamos ser mais breves amanhã, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, nos limpa com o teu sangue, Senhor Jesus. Nos torna aptos, Senhor, para entendermos a tua vontade. Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, essa breve conferência que o Senhor nos ensinou através do irmão Watchman Nee, de que a vontade esteja de acordo com a tua palavra, esteja de acordo com a direção do Espírito e esteja de acordo também com o ambiente, que tenha um ambiente preparado, favorável. Senhor, nós confiamos em Ti, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós temos que ser mais rápidos para concluir a carreira. Senhor, nos abençoa, nos guarda de todo mal, de toda doença, nos guarda das missivas do inimigo e nos mantém, Senhor, nessa estrada dos princípios da Bíblia para recebermos a promessa do reino. Em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui e nos guarda e nos traz de volta amanhã. Amém. Amém, queridos?
Muito obrigada, Jeff, por essa oportunidade maravilhosa, estou muito feliz. Obrigada a todos que estão aqui e amanhã a gente se encontra. Obrigada, Jeff, Carol, Miriam, Ailton, o primo João também, o Jefferson Noronha, obrigada, o Rogério, a Andy, Francineide, Douglas, Sandra, a Glória, o Remoaldo está aqui, o Arthur está aqui, Arthur, a Sandra Maria, muito obrigada, a Selma e o Alex. Um beijo para todos vocês e amanhã a gente se encontra. Vai ficar gravada no feed essa live e amanhã tem mais, se assim o nosso bom e querido Senhor Jesus o fizer. Chame alguém. Tchau, tchau.